Vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, capítulo de número 2. E as crianças até 10 anos podem acompanhar. Agora é até 10 ou até 12, Kelly? 10. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Verso 8 ao verso de número 14. Dando continuidade à nossa exposição nas narrativas da Natividade. Hoje, esse texto, capítulo 2, verso 8 a 14, diz assim, a palavra de Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E até o verso 14, 15 na próxima vez. Vamos orar? Pai Celestial, nós pedimos agora que lemos a Tua palavra, o Senhor venha ao nosso encontro mediante a ação do Seu Espírito em nossos corações, nossas mentes, nos dê a sua graça, para que na medida em que for proferida, explicada a tua palavra, nós todos sejamos edificados, nós sejamos um pouco mais nessa manhã, ó Deus, trabalhados nossas mentes e corações pelo poder do Evangelho, e assim nós creiamos mais no Senhor, nossa fé esteja mais aprofundada nos teus ensinamentos, nas tuas verdades, e ó Deus, nós possamos viver uma vida cristã digna do Senhor nesses dias. É o que te pedimos no nome precioso de Jesus, amém. O pastor James Kennedy, que nos trouxe uma abordagem, uma metodologia de evangelização que foi muito útil, se colocada no contexto de um método, né? Não de uma solução acima de todas as outras para a proclamação do Evangelho, mas se entendida bem. O pastor presbiteriano James Kennedy, nos Estados Unidos, na igreja que durante muito tempo foi uma igreja muito relevante em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, na Flórida, ele era tão empolgado com a mensagem do Evangelho. Então, neste método que ele trazia, havia um momento em que nós iríamos comunicar o Evangelho, e ele dizia que nós deveríamos, naquele momento em que nós começássemos a expor o Evangelho, nós deveríamos fazer isso de uma maneira muito apropriada, muito alegre, demonstrando de fato tudo aquilo que a mensagem do Evangelho deveria produzir na vida das pessoas. Então, uma frase que os que fizeram o famoso evangelismo explosivo aprenderam a dizer é que naquele momento, após as perguntas de diagnóstico, nós dizíamos para as pessoas: eu tenho as notícias mais maravilhosas que você jamais ouviu em toda a sua vida. E aí nós entrávamos com
a mensagem da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, de 1 a 20, está dividido naturalmente em 3 partes, como chamamos tecnicamente de perícopes, né? Primeiro, aquilo que vimos domingo passado, que eu chamei de o cenário, que na verdade é isso que nos aponta, verso 1 ao verso 7, aí do capítulo de número 2. Depois, a segunda parte, ou a segunda perícope, que é essa que eu li para os irmãos nessa manhã, do verso 8 até o verso 14, e por fim, que é o anúncio, né, propriamente do verso 8 ao verso 14, e agora, posteriormente, vamos ver do verso 15 ao verso 20, as reações, os resultados e as reações dessa mensagem. A primeira parte, o que vimos no domingo passado, à noite, de 1 a 7 do capítulo 2, formou então o cenário para o nascimento do Filho de Deus, o cenário para o primeiro Natal, e nós revelamos algumas coisas que não estão explícitas no texto, e também procuramos retirar o sentimentalismo romântico que foi se acumulando às programações do Natal, no decorrer dos séculos. Espero não ter tirado assim as paixões e o romantismo de muitas pessoas, mas procurei exatamente mostrar o que o texto nos diz e aquilo que a passagem não nos diz também, as passagens referentes ao nascimento de Jesus. E agora o texto diante de nós nos revela o anúncio do primeiro Natal, e ele tem 4 partes que podem ser divididas. Veja aí, no verso 8, primeira divisão, os destinatários, depois o mensageiro, verso 9 e verso 10, e em terceiro lugar, verso 11 e verso 12 nos aponta propriamente o núcleo da mensagem, o conteúdo dessa mensagem, e verso 13 e verso 14, no cântico da milícia celestial, da multidão de anjos, o propósito, né? Verso 13 e especialmente o verso de número 14. Vamos seguir essa abordagem, essa maneira como o próprio texto naturalmente parece nos apresentar. Em primeiro lugar, então, vejam aqui os destinatários. Veja quem são estes aqui que estão apresentados no verso de número 8, né? Os pastores rejeitados, e vou dizer por quê. E é surpreendente que são os pastores os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Filho de Deus. Isso é uma surpresa. A gente está tão acostumado da história de Belém, do nascimento do Salvador, dos presépios que a gente observa todos os anos, sejam eles exagerados demais em muitas composições, e como a gente viu, aquela cena dos presépios é uma cena que foi construída, na verdade, posteriormente, né? A história dos presépios, ela remonta a um período bem posterior, inclusive aquele que eu mencionei no domingo passado à noite. Na verdade, quem primeiro se tem na história a montagem de presépios para comemorar foi São Francisco de Assis, ou somente Francisco de Assis para nós, por volta do ano de 1200, 1225 por aí, depois de Cristo. É que aquela cena como a gente vê hoje nos shopping centers, nas casas, nas nossas casas, né? É a do presépio. E então a gente está acostumado com essa figurinha, né? Com esses pastores que são colocados ali. E é claro, o texto bíblico nos dá a base realmente para afirmar, está aqui, os pastores foram de fato os primeiros a verem o Jesus envolvido ali em panos e colocado em uma manjedoura, de fato, como vimos na semana passada, porque os pastores representavam um dos elementos demográficos mais inferiores da sociedade palestina, e isso é a marca, na verdade, desse texto para nós. Por que Deus escolheu esses homens para que fossem os primeiros a conhecer
o verdadeiro significado do Natal. E esse é o sentido, porque se essa mensagem não os alcançasse, se o anjo não tivesse vindo e comunicado de uma maneira revelacional, esse evento não tivesse dito nessas palavras, essa cena do nascimento de Jesus tinha passado desapercebida para eles. Eles não tinham compreendido absolutamente nada, porque Deus escolheu esses homens para que então não só presenciassem aquele evento, mas também pudessem entender, compreender, perceber o significado do nascimento daquele menino. Tantos meninos, tantas crianças nasceram naquele dia, muito provavelmente na própria Palestina, talvez em regiões muito próximas, mas por que aquele nascimento daquela criança naquele lugar tinha um sentido, tinha um significado tão profundo e que, na verdade, transformou completamente o mundo de lá para cá? Lucas menciona duas características dos pastores aqui. Eles viviam em um campo aberto, e segundo, eles revezavam as noites para vigiar aqueles rebanhos, e os comentaristas apresentam várias razões, e duas delas aqui merecem o nosso destaque, na nossa consideração, de entender por que os pastores, por que estes pastores. Primeiro, nós vemos aqui que certamente há uma conexão com o rei Davi, o antepassado de Jesus, que foi nos primeiros anos, como a gente sabe pelos relatos em 1 Samuel, em 2 Samuel, relatos acerca dos primeiros reis de Israel, que ele era um pastor de ovelhas. Em muitos salmos que ele próprio escreve, o ambiente em que ele descreve tem a ver exatamente com esse ambiente pastoril. Há muitas figuras, inclusive, que ele remete para Deus nas muitas mensagens das suas composições poéticas no livro dos Salmos, remetem à imagem de um pastor. Salmo 23 é a mais conhecida delas. E havia uma profecia em Jeremias capítulo 33, verso 13 a 16, que ligava um futuro descendente de Davi, que reinaria em juízo e justiça, e que seria anunciado a pastores em seus campos, no seu trabalho. Então, a primeira ideia, talvez, que a gente tenha e que esteja aqui presente, de por que pastores, são exatamente essa imagem que nós temos no Antigo Testamento, e até essa profecia de Jeremias capítulo 33, de 13 a 16, que nos remete a esse ideal. Segundo, e talvez a mais significativa aqui, é que os pastores nômades que viviam separados das comunidades eram vistos com uma certa suspeita e desconfiança, e em muitas situações com desdém. Eles não tinham muita credibilidade, a verdade é essa. Os pastores, embora tenham todo esse passado, inclusive o próprio rei Davi foi, na sua adolescência, um pastor, a Bíblia fala ali de personagens importantes na Bíblia que eram pastores. A verdade é que nesse tempo, no tempo de Jesus, os pastores não tinham muita credibilidade, esses pastores aqui de ovelhas, os pastores representam aqui então pecadores marginalizados que Jesus veio salvar. Uma das imagens mais poderosas que nós temos quando Jesus fala da sua missão no mundo é que ele veio salvar pecadores. E é interessante que desde o início, desde a encarnação, desde o nascimento do bebê, nos é apresentado exatamente aqui essa imagem. Há um contraste. Ele não veio para os poderosos, para os ricos, assim como ele não nasceu certamente num berço de ouro, num palácio dos mais importantes imperadores, reis do mundo.
Aqui mais um contraste se estabelece exatamente que compõe essa cena do Natal e que por trás nós percebemos a sua mensagem, a mensagem mais importante, a visão romântica de pastores dóceis, como as ovelhas que eles cuidavam, foi entrando na história do Natal no decorrer dos séculos. Contudo, essa não era a visão que as pessoas tinham dos primeiros pastores ali no século I. No tempo de Jesus, os pastores eram considerados desonestos, fora da lei. O Talmud, um documento importante dos judeus desse período, menciona o fato de que os rabinos desse tempo diziam que os pastores não poderiam ser escolhidos, por exemplo, para serem juízes e até mesmo testemunhas perante os tribunais, porque eles pastoreavam seus rebanhos em terras alheias e frequentemente estavam no meio de gente desonesta. Os pastores, portanto, não tinham uma boa fama. E ainda, mais um agravante, por viverem nos campos, trabalhando 7 dias da semana, não tinham condições de observarem as leis cerimoniais, eram impuros. Os pastores aqui representam as pessoas marginalizadas, desprezadas do mundo. Com exceção, diz um comentarista, dos leprosos, representavam os pastores a mais baixa classe de homens de Israel. Os pastores eram os párias da sociedade, de modo que a presença deles ao redor da manjedoura sinaliza que a salvação é um dom gratuito e merecido. São para pessoas que têm esse tipo de fama. Jesus não veio, o Filho de Deus se encarnou não para buscar gente boa, gente perfeita, gente considerada importante na sociedade, seja de qualquer ponto de vista, próprio ou de outras pessoas, como pessoas justas. Ele não veio para salvar. Os sãos não precisam de médicos. Isso está presente no Evangelho de Lucas. Aliás, é o evangelista Lucas que mais destaca essa característica do ministério de Jesus. Portanto, o tempo de Natal, tão distante da realidade, em que muitas vezes a própria igreja entendeu, infelizmente, pelo legalismo, muitas vezes, que foi se acoplando, que se foi imiscuindo na vida da igreja, foi entrando sorrateiramente. Nós gostamos dos bons, nós queremos os cheirosos, nós queremos os agradáveis, nós queremos as pessoas que não nos dão trabalho perto de nós. O primeiro Natal, é bom que a gente entenda isso, por mais que isso doa, mas essa é a mensagem do Natal. Ele veio para buscar o perdido. A encarnação do Filho de Deus subverte todas as expectativas humanas. Não foi em um palácio com grandes imperadores, não foi na capital do mundo, não foram reis e príncipes os que primeiro ouviram, não foram pastores, gente considerada indigna. Nós temos a tendência, irmãos, de pensar que Deus é para os bons, Nossa abordagem muitas vezes das pessoas que queremos perto de nós são os bons, os que não nos dão muito trabalho. Mas a história do Natal, o primeiro Natal, a sua mensagem nua e crua, ela traz outra expectativa, ela está em contraste a tudo isso que nós vemos muitas vezes. Nós preferimos os bons, mas o Evangelho chama os desesperados, os desesperançados. Ele veio para salvar os perdidos, não os bons. Os santos, os sãos não precisam de médico. Aliás, já vimos isso no Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, versos 51 e 52,
ela diz assim: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou aos humildes. É claro que ele não está falando aqui, dá para a gente perceber, de que a condição social necessariamente, automaticamente os coloca diante da graça de Deus. Sem dúvida alguma. Não é pobre por ser pobre, ou humilde nesse sentido, que a gente carregou também a palavra humildade. Mas aqueles que, além de se sentirem completamente despossuídos de qualquer vida boa sobre a face da terra, também são aqueles que se rebaixam diante de Deus, reconhecem os seus próprios pecados, assumem as suas próprias culpas. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Segundo lugar, veja o mensageiro. É um anjo do Senhor, verso de número 9. Os destinatários são os pastores, com todas essas características que a gente viu aqui, à luz desse texto e de outros momentos no próprio Evangelho de Lucas. Agora, veja o mensageiro, verso 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. A normalidade da rotina tranquila, noturna dos pastores foi abruptamente quebrada de uma forma incrível, dramática e inesperada. Enquanto eles estavam fazendo o que normalmente faziam durante as longas horas gastas assistindo o seu rebanho, diz o texto que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. O anjo não é identificado aqui, mas à luz dos textos anteriores, das revelações a Zacarias e Maria, pode ter sido o anjo Gabriel. Veja, adicionando ao choque dos pastores, a inesperada aparição do anjo, diz o texto que a glória do Senhor resplandeceu na escuridão e o cercou de resplendor. Essa palavra não pode passar desapercebida de nós. A glória do Senhor, a glória do Senhor. Em toda a Escritura, a gloriosa presença de Deus se manifestou numa luz forte, brilhante. É a sua glória Shekinah, como em muitos momentos, ou outras expressões são usadas na língua hebraica, para falar destes momentos em que Deus se manifesta de uma maneira gloriosa. A glória de Deus apareceu pela primeira vez no jardim do Éden, onde Adão e Eva tinham comunhão íntima com Deus e desfrutavam da sua presença. Mas depois eles pecaram e Deus baniu para sempre do jardim e colocou um anjo com uma espada flamejante na entrada para mantê-los de fora. Mas a glória depois de Deus se manifestou no deserto, guiando o povo. A glória do Senhor se manifestou quando o tabernáculo foi terminado e Deus, para aprovar, dizer é isso mesmo, porque eles fizeram tudo quanto Deus tinha estabelecido, a glória de Deus veio sobre aquele lugar. Depois, os livros de 1º e 2º Crônicas, também o livro dos Reis, após a construção do templo, não mais o tabernáculo, não estaria mais rodando entre os lugares das tribos de Israel, a Arca da Aliança, mas agora no templo, quando inaugurado, a glória de Deus aparece novamente. Mas depois de muitos séculos, décadas, séculos de rebelião, a glória foi tirada do templo. O templo foi destruído, inclusive, e a glória do Senhor se foi. E depois disso é interessante, na Escritura Sagrada, você encontra no livro de Ezequiel falando desta glória que um dia voltaria, e é a primeira vez, já no começo
do Evangelho, na manifestação do Filho de Deus, na encarnação, é que a glória de Deus novamente é trazida para a cena. Porque, como diz o Evangelho de João, lá no capítulo 1, verso 14, a glória de Deus veio, cheio de graça e de verdade. Deus veio habitar entre os homens, e habitou por 33 anos da nossa história. A glória de Deus, Deus se manifestou de uma maneira completa. O próprio Deus veio. O céu foi iluminado naquele momento. Mas a Bíblia diz também que, como jamais aconteceu, a glória do Senhor se manifestará na eternidade, quando novo céu e nova terra estarão presentes neste mundo. Apocalipse capítulo 21 e 22 nos fala deste tempo, deste momento, de uma maneira simbólica, é verdade, mas muito clara, de que a glória do Senhor iluminará a cidade. A glória do Senhor será manifestada agora de uma maneira completa, e nós viveremos e nós experimentaremos de fato essa glória. Terceiro lugar, veja a mensagem. Nós vimos para quem foi essa primeira mensagem do Natal, primeira proclamação do primeiro Natal, pastores. Vimos quem primeiro trouxe essa mensagem, o mensageiro, um anjo do Senhor, muito provavelmente Gabriel. E agora o núcleo da mensagem, o conteúdo dessa mensagem, simples, verso 10 ao verso 12, a mensagem, a maior notícia jamais contada. Diz o verso 10, o anjo porém lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Cada uma dessas palavras tem um significado, tem uma importância. É difícil encontrar na Bíblia, em 1 ou 2 versículos, tanta mensagem significativa. Aqui nós temos. Primeiro, veja que as palavras do anjo, em primeiro lugar, antes de tudo, ofereceram encorajamento, porque ele disse: não temas, não temais. O aparecimento de um anjo é sempre na Escritura Sagrada uma experiência amedrontadora. Dê uma olhada nas Escrituras, traga à sua lembrança os momentos em que seres celestiais, quando percebidos, alguns se enganaram inclusive, não era comum, eles caíam de rosto em terra, eles diziam: estou perdido, porque os meus olhos contemplaram o Rei. Ou as coisas celestiais, ou os seres, nem precisavam de ver alguma parte da glória do próprio Deus, mas aqueles que tiveram contato com Deus de uma maneira muito mais próxima, muito mais direta, como anjo, aquilo os amedrontou. Qual é a primeira palavra do anjo? Não temas. Isso é muito significativo, porque a mensagem de Deus, quando vinda a nós, quando a palavra de Deus acha guarida em nossos corações, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, o temor é espantado da nossa alma. Segundo, o anjo tinha vindo para trazer-lhes uma boa notícia. Literalmente, na língua grega, euangelion, ou o evangelho, como nós transliteramos para a língua portuguesa. Sua mensagem não era uma mensagem de julgamento, mas sim a de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. As boas novas.
Essas são expressões favoritas do evangelista Lucas. Ele é o evangelista que mais usa, seja o substantivo evangelho, seja o verbo evangelizar ou proclamar as boas novas. Ele é quem mais usa no Novo Testamento. A boa notícia do evangelho é que Deus, Salvador enviado, Ele veio para redimir-nos dos nossos pecados. Terceiro, o texto diz que essa boa notícia produz grande alegria. Trata-se aqui da verdadeira alegria do Natal. Deus havia se tornado homem para salvar o seu povo. É dessa alegria que os outros apóstolos também falam. Por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua carta, ele chama essa mensagem que, quando invade o coração de uma pessoa, se transforma em uma alegria indizível e cheia de glória. É isso que é reservado para todos aqueles cujos pecados são perdoados, estão conscientes de que essa obra redentora, feita há mais de 2000 anos atrás, ela nos atinge e transforma nossa vida e produz em nós uma alegria indizível, inenarrável, cheia de glória. Quarto, veja o alcance dessa boa notícia. A boa notícia que o anjo proclamou, diz o texto, que é para todo o povo. Note bem, irmãos, ele não diz aqui para todos os povos, como se referisse a cada uma das pessoas do mundo automaticamente, em absoluto. A língua grega, e aqui no português, não precisa ir para o grego, mas tem um artigo definido, está dizendo que não para todos os povos, todas as nações, mas para todo o povo. E aqui, imediatamente, é claro, se refere ao povo da aliança, o povo ainda definido como povo de Israel. Mas quando nós caminhamos pelo Evangelho de Lucas, pelo Novo Testamento, nós entendemos que este povo agora tem uma interpretação maior. Isso envolve os gentios, como o próprio apóstolo Paulo, mais na frente, em Romanos 1,16, ao expor de uma maneira organizada, pormenorizada e muito bem estruturada o Evangelho, na carta aos Romanos, que é isso que ele faz exatamente em Romanos, ele diz que isso, em primeiro lugar, veio para o judeu, assim era a ordem, mas depois para o grego, para o judeu e também para o grego. Em quinto, a proclamação do anjo é enfaticamente existencial. Ele diz: hoje vos nasceu, e é também muito pessoal, porque ele diz assim: nasceu para vocês, ou vos nasceu. A mensagem do Evangelho, ela é sempre pessoal. Ela tem a ver com a nossa personalidade, ela entra na nossa vida, e cada um deve experimentar dessas bênçãos do Evangelho pessoalmente. Embora cremos que todos os nossos filhos devam ser batizados, mas nunca cremos que qualquer ato desse comunica espiritualmente, lhes dá automaticamente alguma graça de Deus. Objetos, nós não acreditamos nisso, que objetos, seja água, seja pão, seja vinho, eles podem se transformar em alguma coisa além daquilo que as suas propriedades são. Mas as verdades que se encerram nesses objetos, o que eles representam, sim, a mensagem delas, sim, comunica a graça de Deus. E finalmente, e o mais importante de tudo, veja que ele resume numa pequena oração o conteúdo dessa mensagem. A boa nova de grande alegria diz respeito ao nascimento de um bebê. E ele passa a descrever essa criança de 4 formas aqui. Quem era essa criança? Em primeiro lugar,
trata-se aqui do filho de Davi. Ele não diz isso literalmente, mas no contexto inteiro, mas quando ele menciona que ele nasceu na cidade de Davi, essa ideia de todo um contexto que estava presente no Antigo Testamento e agora será falado de uma maneira, de várias formas no Novo Testamento, tem a ver com Davi, porque as promessas acerca do Messias dizia respeito a Davi. O rei que viria seria como Davi, seria da família de Davi. Em segundo lugar, o bebê que tinha nascido era também o Salvador, é o título que é dado aqui. E esse é um título especial também no livro de Lucas, que em comparação com qualquer outro evangelho, ele usa com maior frequência essa linguagem de salvação, e não é à toa isso, como a gente viu na semana passada, aí no verso 1 do capítulo 2, que forma esse cenário mundial, ou quem reinava. E o nome de César Augusto aqui, não está aqui simplesmente para ser só uma menção histórica, isso é muito importante também para Lucas, dizer que o nascimento do Filho de Deus está bem datado, é algo histórico, não aconteceu num lugar, num outro filosófico, em uma meta-história, absolutamente, foi dentro do tempo e espaço. Não só para isso, mas a menção de César Augusto também tem a ver com o que ele representava no mundo daquela época. César Augusto, ou o Otaviano, ele uniu o mundo daquela época, formou o Império Romano, ele estabeleceu a Pax Romana. Ele, em algumas inscrições desse tempo, como no Helicarnaso, como em Priene, você tem, até hoje, está lá, nos museus, certos escritos em pedras, em monumentos, dizendo que ele era o Sóter, palavra grega para o Salvador do mundo, aquele que trouxe a paz. Há expressões como Evangelion, ou as boas novas, ele trouxe a paz, ele trouxe as boas notícias, ele é o Salvador. Mas Lucas diz, é deste Salvador que eu estou falando, este bebê que nasceu em Belém, que nasceu numa manjedoura, não num palácio, não num berço de ouro. Ele é o verdadeiro Salvador. Então, aqui é uma espécie, como um comentarista diz, é uma espécie de contra-propaganda de Lucas, de que Jesus não é o Augusto, o César Augusto, ele é o Salvador. A identificação de Jesus como Salvador neutraliza as reivindicações e o culto a César Augusto do verso de número 1, que promove a si mesmo como Salvador das pessoas comuns. Ele é o Salvador. É contra tudo isso, esse pano de fundo em que as pessoas do império confiavam e eram admiradoras de César Augusto. É diante disso que o anjo diz, ele é o Salvador, este bebê é o Salvador. A atribuição de Salvador a Jesus no verso 11 é um desafio direto a essa teologia política, diz um outro comentarista. Ao contrário da propaganda imperial, o verdadeiro Filho de Deus e Salvador do mundo, e por conseguinte a boa nova suprema para o mundo, não estão contidas em um decreto de César, mas na proclamação divina do céu. O Salvador não é o poderoso Augusto em Roma, mas uma criança deitada em uma manjedoura na cidade de Davi. Este bebê, diz Lucas, veio salvar os homens dos seus pecados, e ele ressuscitou dos mortos para nos conceder garantia de vida eterna. O terceiro título que é usado aqui é o de O Cristo,
Cristo é o termo grego para o Messias, ungido. Também um termo que é muito olhado, muito visto no Antigo Testamento acerca de, especialmente aplicado aos profetas, sacerdotes e reis que eram ungidos, e que nas esperanças messiânicas, ou seja, aquele que viria, o rei messiânico, ele, que seria também profeta, sacerdote e rei, o Messias, seria tudo aquilo que as esperanças das pessoas poderiam ser satisfeitas. E por último, ele é o Senhor. A palavra em grego Kyrios, Senhor, é muito significativa nesse contexto também. É um termo de honra e aponta, na verdade, para a divindade, para o governo soberano que esta criança, como já diz lá no profeta Isaías no capítulo 9, que o governo estaria sobre os seus ombros. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo estaria sobre os seus ombros. É também a palavra Kyrios, que é usada lá na Septuaginta, em todo o Antigo Testamento, a versão grega da língua hebraica para o tetragrama, ou seja, a palavra Iavé, onde tem o nome Iavé ou Jeová, como quer seja traduzido, usa-se a palavra Senhor, a palavra Kyrios na língua grega, e é o termo que é trazido para o Novo Testamento a referir-se a Jesus, o bebê. Ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ungido, ele é o Cristo, mas também ele é o Senhor. E curiosamente era um termo que era atribuído também aos Césares, a César Augusto, por exemplo, porque ele era honrado como um Deus, mas Lucas diz, este é o nosso Rei, este é o nosso Senhor, a quem nós devemos submeter as nossas vidas, Jesus Cristo, Salvador, o Messias e Senhor. A Jesus foram atribuídos aqui nesse texto, a esse bebê em Belém, os títulos mais altos, mais importantes, tanto na cultura judaica, como na cultura grega, romana, do mundo da época, os títulos mais importantes, porque de fato, ele era a pessoa mais importante que estava vindo sobre a face da terra. Irmãos, veja que essa foi a mensagem do anjo, o conteúdo que foi exposto, e isso eles puderam entender, os pastores puderam compreender, porque lhes foi proclamado. Isso nos aponta para alguma coisa que é fundamental para os nossos dias como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é que sem a proclamação do Evangelho, não há conversão das pessoas. Eu creio de todo o coração que Deus escolhe pessoas neste mundo, não são todas as pessoas que vão, não sou universalista, nem tampouco um arminiano que diz que depende de cada uma das pessoas ouvirem ou não o Evangelho e quererem ou não a Deus. Creio na eleição, mas creio também, irmãos, que se Deus escolheu pessoas neste mundo para serem salvas, porque a Escritura nos mostra isso, também escolheu e determinou o modo através do qual as pessoas vão crer neste Evangelho. Elas não vão acordar um dia e vão dizer assim, olha, hoje eu quero Deus. Nunca ouviram, nunca entenderam, ninguém nunca lhes comunicou, e um dia vão acordar, deve existir Deus e Ele enviou o seu Filho, a segunda pessoa. Não vão, essas informações somos nós, é a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra que precisa proclamar. Os eleitos virão
proclamação do Evangelho. Deus escolheu não só os fins, o fim, a salvação das pessoas, mas também os meios através dos quais os nossos joelhos dobrados por nossos missionários, por pessoas a quem nós comunicamos o Evangelho, a nossa palavra. Cuidado com essa história de dizer assim, olha, eu não gosto de falar, eu só gosto de viver o Evangelho. Não, o Evangelho não é para ser vivido, o Evangelho é para ser proclamado, falado. A gente vive a ética, a moralidade, os mandamentos. O Evangelho é para ser pregado, o Evangelho é uma mensagem, você não vive o Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. E quis Deus que pela proclamação do Evangelho pessoas iam ser convencidas, não pela minha sabedoria, porque eu sou capaz, ou você é capaz de explicar minuciosamente, e chega a pessoa e ela não consegue não acreditar, porque você é tão bom nessa articulação nas palavras que ele se converte. Não é por isso, mas ele diz para nós proclamarmos a tempo, fora de tempo, em todos os lugares, e ele pode então usar essas palavras para atingir o coração, como aconteceu com Lídia, por exemplo, no capítulo 16, Paulo falou, e o texto diz que Deus, o Espírito Santo, abriu o coração para que eles pudessem crer. Portanto, se a gente ficar aqui, ensimesmados, dentro dos nossos templos, sem entender que os nossos vizinhos ao nosso lado, as pessoas, os nossos companheiros de trabalho, as pessoas do nosso bairro não ouvirem o Evangelho, elas não crerão. Porque como crerão se não há quem pregue? Isso mostra, meus irmãos, o quanto nós precisamos de proclamar o Evangelho, aqui, acolá, noutros países, outras cidades. E por último, veja o propósito de tudo isso, verso 13, 14, a glória de Deus e a paz entre os homens, diz o nosso texto. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão na milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Depois de dar aos pastores as boas novas, o anjo enfatizou sua proclamação do louvor. Esse aqui é o terceiro cântico de Natal no Evangelho de Lucas. Em latim é Gloria in excelsis Deo, ou glória a Deus nas maiores alturas. Aqui a gente tem uma imagem apoteótica de todos os eventos que ocorreram nesses tempos. Note que os outros cânticos que já foram proferidos aqui eram expressões que vinham da terra, eram pessoas que, inspiradas por Deus, estavam se referindo a Deus, ao grande momento em que eles estavam vivendo, mas agora não. O Glória in excelsis Deo são anjos, aqueles que estavam acostumados com a glória de Deus, a glória da segunda pessoa da Trindade, que agora baixou à terra, veio habitar entre nós. Esse cântico vem do próprio céu. Esse cântico expressa a glória divina que Jesus possuía. Deus, o Filho, sempre desfrutara da adoração dos anjos, desde a eternidade. Essas criaturas sem pecado haviam adorado com louvor, mas neste momento, Deus estava enviando o seu Filho ao mundo, e os anjos, veja que momento, e os anjos, que há pouco contemplaram na glória do Pai, agora o contemplam como um bebê que nasceu. Era a maior demonstração da graça feita por Deus. Por isso que isso é Natal, essa história. Por isso que nós devemos nos empolgar quando chegamos nesse tempo, porque nos lembra, embora a gente não saiba direito qual é o dia, mas quando nós, em qualquer momento da nossa vida, lemos nos evangelhos essas passagens, nós precisamos empolgar, porque essa é a história
a maior história, a mais significativa história. A história que nós precisamos encher a nossa boca de alegria, a nossa mente de paz, para falar dela. Deus veio. Os anjos que contemplavam essa glória, quando viram aquele bebê, dizem glória a Deus nas maiores alturas. Mas há aqui um segundo motivo ou propósito. Ele diz da vinda de Jesus para a terra, é que a paz na terra viria. O mundo conhecia a Pax Romana, perpetrada pela força, pela subjugação de reinos, pela escravização de povos que se levantavam contra Roma. A paz à custa da força, a Pax Romana. Mas ele diz que a paz veio. Agora essa paz, e paz aos homens. Há uma palavra aqui que algumas versões usam, né? No final dessa expressão, e paz na terra entre os homens de boa vontade, algumas versões dizem, mas não é uma boa tradução por causa, na verdade, da base de manuscritos que foram usadas, essas versões, os chamados textos mais recentes ou majoritários, são em mais abundância. É a diferença, na verdade, entre, na língua grega, um nominativo e um genitivo. São maneiras que os substantivos gregos podem se expressar numa estrutura gramatical. E as versões antigas se baseiam muito nesses, né? E traz um erro muito sério, na verdade, para a nossa interpretação. A revista atualizada já melhora isso, mas sem dúvida alguma é a Nova Versão Internacional que traduz melhor quando diz assim: paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Ou seja, Deus não abençoa as pessoas boas, Deus abençoa as pessoas a quem Ele escolheu, e elas se tornam melhores, e elas se tornam boas, do ponto de vista do Evangelho. Eu termino, irmãos, dizendo que tudo nessa passagem nos ensina acerca desse momento que nós acabamos de passar, estamos passando, o chamado Natal. Primeiro, os destinatários, estes primeiros que receberam a mensagem do primeiro Natal, foram pastores. Conquanto a gente tem uma imagem muito romantizada deles, como já disse, isso nos remete ao fato, irmãos, de que a grande mensagem do Natal é que Deus escolheu pecadores que vão se arrepender dos seus pecados, que vão crer no Evangelho. Deus opera nos corações, Deus manifesta a sua graça, não na vida daqueles que se acham grandes demais, poderosos demais, os soberbos, os orgulhosos, os que não têm plena consciência de que são pecadores, aqueles que não se reconhecem, em primeiro lugar, antes de tudo, como pecadores miseráveis, perdidos, não têm qualquer chance diante de Deus. Gente sem qualquer apreço na sociedade, os marginalizados, os párias. E é isso muitas vezes que nós mesmos somos considerados por crermos neste Evangelho. Lembremos, irmãos, que este Evangelho deve ser proclamado, deve ser pregado, não podemos guardá-lo para nós, e que o propósito de Deus em tudo isso, como nós aprendemos, né, no Catecismo de Westminster, é que a glória de Deus
é sempre o objetivo maior da nossa vida. Tudo para a glória de Deus. E quando nós glorificamos, quando nós de fato reconhecemos a sua grandeza, Ele se dá a conhecer a nós. A paz vem, a paz com Deus, a paz de Deus, a paz com Deus estabelecida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, a paz de Deus que invade o nosso coração, e a paz com as outras pessoas.